só ensina, perde a dádiva de aprender. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem um versículo, acredito que seja em Provérbios? Não, talvez não. Eu vou deixar aqui. Um versículo que fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, evita o mal. Olá, queridos, eu me chamo Malvin Sulamita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Por aqui falamos sobre desenvolvimento pessoal. E se esse tema já te interessa, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Precisamos entender que para viver melhor, a gente precisa abrir os nossos ouvidos ao ensinamento. Se você só quer ensinar porque você entende que você tem muito a ensinar, que você tem muito a dizer, que você sabe o que é melhor para a pessoa e não é ela não sabe, você não consegue aprender mais nada, porque na tua mente tudo que você tem a dizer é válido e tudo que as pessoas falam é inválido e não há nada que essas pessoas podem acrescentar à sua vida. Elas não podem te ensinar mais nada, porque na verdade quem sabe tudo é você e é você que deveria ensinar. Então quando você ensina muito, é difícil que você aprenda mais. Você só vai aprender aquilo que teoricamente você já sabe, que você diz que sabe e por isso que você está ensinando. Por isso, aprenda, queira, seja ensinável, queira aprender mais com os outros. Um tópico que eu coloquei aqui é: antes de colocar em palavras conclusões precipitadas, dê tempo para a história, dê tempo para a cena se organizar na sua cabeça. Às vezes você chega no ambiente e já vê que algo aconteceu ali. Talvez você chegou no seu quarto, viu a sua penteadeira desorganizada, talvez você abriu a geladeira, viu algo derramado, e o teu impulso no momento é reagir, né? Vou atrás do responsável, vou punir essa pessoa com as minhas palavras, vou questionar essa pessoa, ou então tu afeta a primeira pessoa que está do teu lado. Já aconteceu comigo de uma pessoa... Gente, é engraçado a situação. Chegar e ela viu uma coisa errada, a pessoa, né? Viu uma coisa errada. Ela veio pra mim e começou a questionar: por que deixaram aquilo daquele jeito? As pessoas não se tocam. Aí eu disse: não, isso aí talvez aconteceu, foi um acidente. Ela: não, isso não foi um acidente. A pessoa fez isso porque ela quis, a pessoa não se toca, não valoriza o trabalho dos outros. Alguém tinha desorganizado, alguém não. Eu vi que a situação tinha realmente sido um acidente, não alguém que tinha causado, sabe? Alguém específico. E essa pessoa, ela veio pra mim. E eu não tinha nada a ver com a história. Eu me senti tão mal. Eu tentei acalmar ali a situação, mesmo não tendo nada a ver com a história. Mas eu me senti muito mal. Ela depositou em mim todas as raivas dela. No momento, depois ela deu as costas, sabe? Jogou e foi embora. Jogou a bomba, foi embora. E eu que me virasse. E eu fiquei assim: o que aconteceu? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu também perdoei a pessoa, enfim, não guardei isso no coração. Só foi algo que me chateou no momento mesmo, que eu fiquei pensando: a gente não pode reagir a tudo assim que vê. Você não pode, inclusive esse era até o próximo ponto. Nem tudo precisa de reação. Às vezes é só uma reflexão, um aprendizado que você tem que fazer. Você não tem que questionar tudo, nem tudo precisa da tua opinião, entende? E aí, se você acha que sempre tem que questionar, que sempre tem que punir alguém, que alguém tem que pagar, você é uma pessoa infeliz, você é uma pessoa imatura, você é uma pessoa ranzinza, uma pessoa mal amada, que vai viver sempre assim, com raiva de tudo, questionando tudo, punindo todo mundo faz tudo errado, só você faz as coisas certas. Então, quando você pensar em deixar sair da tua boca palavras de punição, palavras de questionamento, palavras de cobrança, de ficar cobrando o outro, Questione essa tua decisão, se você vai deixar sair essas palavras ou não. Pare, reflita um pouco sobre a cena. Imagine cenários diferentes, né, que podem ter acontecido para aquela coisa chegar a estar como ela está. Às vezes uma sujeira na geladeira, alguém derramou alguma coisa, a pessoa pode ter puxado e aquilo caiu e ela não percebeu, pode ter acontecido, enfim. Ou então alguém se bateu na geladeira, o negócio estava muito fraquinho, tombou, sei lá, alguma coisa diferente pode ter acontecido. O que pode ter acontecido? Pense sobre isso ao invés de você querer logo falar e dar lição de moral. Às vezes a gente não precisa fazer isso. A gente realmente, como eu falei, você só precisa analisar a situação, olhar a situação e pensar: o que eu posso aprender com essa situação? Que reflexão eu posso trazer para minha vida? Como eu posso ser uma pessoa melhor a partir da observação dessa situação? Por exemplo, nesse dia que aconteceu isso que eu contei para vocês, que a pessoa descontou em mim todas as raivas,
eu fiquei pensando, gente, será que eu faço isso às vezes? A pessoa não tem nada a ver e eu vou lá e começo a jogar tudo nela. Eu fiquei assim, eu digo, não, isso não é uma atitude legal. E simplesmente deixei pra lá e fico monitorando, né? Pra que eu também não faça a mesma coisa que eu reprovo. Que você não seja a pessoa que vai contra aquilo que você prega, né? Se você diz que é algo errado, mas tá lá você fazendo aquilo, não faz sentido nenhum. Dê valor à sua palavra, né? Então pense sobre isso. E o próximo ponto que a gente também já comentou aqui é: você não tem que dar sua opinião sobre tudo. Você não é um super solucionador de problemas. Tem gente que tem essa necessidade de sempre opinar, de resolver. Não, isso eu sei, deixa eu te dizer. Aí tem gente que chega assim, diz assim, pega no teu ombro e diz, mas sabe o que tu pode fazer? Aí começa a falar. Aí ela fala assim pra ti com um ar de superioridade, como se aquilo que ela tá falando fosse algo uau. Gente, eu já passei por situações assim de pessoas que vieram dar opiniões em coisas que pegaram sobre a minha vida ali isoladas, e a pessoa deu uma opinião inteira, fez um discurso, como se eu estivesse fazendo tudo ao contrário do que ela tá falando, sendo que ela só viu aquela situação, sabe, eu já tava fazendo mais ou menos o que ela tava dizendo de legal e muito bom, muito show, muito joia, mas ela tava me pintando como se fosse eu fosse uma pessoa totalmente imprudente, e o que ela tava falando ia mudar a minha vida. E o interessante nessas situações é você olhar a situação por fora. Então você vê que aquela outra pessoa está tentando te ajudar de alguma forma. Infelizmente, poderia ter sido de outro jeito, mas foi daquele jeito. Então não leve para o lado pessoal, não fique chateado, não tire satisfação, não tente parecer o certo também. É só, tudo bem, valeu, beleza, e vida que segue. Sabe? Porque senão pode causar algo muito maior. Mas a ideia aqui é que nem sempre você precisa dar sua opinião, nem sempre você precisa reagir, nem sempre você tem algo realmente que você tem que ensinar naquele momento. E mesmo que você tenha algo a ensinar, a pessoa às vezes ela não está pronta para aprender e você vai só gastar as suas palavras à toa e não vai fazer diferença nenhuma. Então você precisa saber. Tem outro versículo que fala, eu acredito que é quão bom a palavra dada a seu tempo. Vou pesquisar, vou colocar aqui para vocês. A gente precisa saber o momento certo para falar as coisas. Usar bem esse nosso dom de se comunicar através da fala. E não simplesmente fazer com que nossas palavras saiam ao vento e a gente dê opinião sobre tudo e fale da vida de todo mundo e sobre todas as situações você tem algo para dizer e você sempre tem algo que você quer ensinar a todo mundo, que você vai ter que falar naquele momento, sabe? Nem sempre, você não precisa fazer isso. E quando você lapida essa tua comunicação verbal, né, de palavras, quando você vai cortando algumas palavras, cortando algumas frases, ponderando bem os momentos que você vai falar, os momentos que você vai dar a sua opinião, você precisa analisar bem as situações. É isso que vai te trazer sabedoria. É isso que vai fazendo você ser uma pessoa mais sábia, que vive melhor, que convive melhor com os outros. Porque quantas amizades, quantos relacionamentos, quantas oportunidades você já perdeu por causa da tua língua, por causa das palavras erradas que saíram da tua boca. Então pense sobre isso, questione tudo o que você vai falar antes de falar. Não reaja, não seja sempre uma pessoa reativa. Tenha calma, respire, analise, pense se realmente é algo que você precisa dizer. Na maioria das vezes você não precisa. Na maioria das vezes é algo só para você ver, observar, aprender ou enfim, deixar pra lá. Então, queridos, foi isso pro vídeo de hoje. Se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, se você gostou, deixa o teu like aqui para me ajudar a crescer no YouTube. Eu serei muito grata a você. Também compartilha com alguém que você acredita que esse conteúdo pode ajudar, pode somar a vida dessa pessoa. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.